Ó o Gersonzeiro aí, ó. Fala, Danilo, beleza? Dá uma dica aí pra quem quer começar a cultivar. Irmão, a primeira dica pra começar a cultivar é você achar a maior índice de luz que tem na sua casa. Se você não tem um índice de luz, né, com sol, seja numa varanda, ou seja uma janela que receba bastante luz solar, o negócio é você fazer seu primeiro espacinho, né? Reservar seu primeiro banheiro, seu primeiro grow. Você ter isso em mente é o primeiro passo para você começar a projetar. Porém, a melhor dica, cara, é você entender realmente o que você precisa. O que que você quer? Você quer uma planta para suprir as suas necessidades como usuário? Você quer uma planta porque você quer aprender a cultivar? Você quer plantar porque você quer, e sem problema nenhum, curtir novos sabores, novas brisas, né? Quer descobrir lugares de chapação? Essa é a primeira pergunta que eu recomendaria você responder para si mesmo antes de começar a cultivar. Que respondendo essa pergunta, aí sim você vai começar a ver o que que você precisa, quais elementos tem, quais elementos estão faltando, por onde eu vou começar. Porque se você não está exigindo nada demais de você, não adianta você comprar vários equipamentos. Vale a pena você tentar achar uma forma de cultivar com o que você já tem. Agora, se realmente você, por exemplo, você tem um consumo maior do que 100 gramas por flor seca por semana, tá ligado? Ou por mês, desculpa. Então dá mais ou menos 25 gramas por semana. Cara, se você quiser suprir isso, você precisa fazer um growzinho básico, né? Você precisa colocar ali pelo menos 2.000, 3.000 reais ali para você iniciar um cultivo indoor, né? Então, acho que antes de chegar nesses pontos assim, do que comprar, por onde começar, pega isso daqui no meu site, pega isso daqui lá, e perguntar o que que você está querendo realmente. Ser sincero com você sobre o que que você quer colher disso para você não ter desapontamentos. Eu tenho controlado guinatos diminuindo a frequência de rega e com a armadilha amarela andiroba por cima. Tá controlando, porém eles não acabam. E só regar eles aparecem. Pensei em usar a terra de Atomácia LMX. É isso, cara. Se você usar tudo isso, né, agora adicionando aí a terra de Atomácia LMX, você vai estar no primeiro passo, né, para começar a intervir com a praga. Só que faltou uma coisa, irmão. Se eu fosse você, eu ia lá no silicado de potássio de novo lá no nosso site, tá? Acho o silicato de cálcio, de potássio, ó. Acho o silicato de cálcio lá no nosso site, porque o que acontece? Grande parte do que os fungos gnats vão se aproveitar vão ser feridas nas plantas que eles vão fazer através de falha nessa produção celular da planta. Basicamente, os fungos gnats se aproveitam de pequenas falhas na superfície da planta para ir lá e sugar o que eles precisam. Então, conforme a gente enrijece, né, ou seja, a gente supre essa camada celular ali para ela ficar mais forte, com certeza os fungos gnats vão ter mais dificuldades ainda de estar acessando essa seiva, né? Então, fortalecendo o cálcio, fortalecendo o Ocean Mix é muito, muito maneiro, tá? Então, foliar, no solo, fazer todos os tratamentos e não esquecer também dessa questão do ambiente. Sistema de cotejamento é ideal para a horta de alface e tomate para estufa. Se você está falando de sistema de gotejamento, se ele é ideal para a horta de alface e tomate para estufa, sim. Agora, se você está perguntando um sistema de gotejamento ideal que tem no site, se ele é bom, aí não. Se você está falando desse sistema de irrigação automática que a gente tem no site, ele não é indicado para alface e tomate em estufa, tá? Eu acho que você teria um custo muito grande colocando um por um em cada vaso e tudo mais. Porém, para cultivo de estufa em geral, o sistema de gotejamento ele é mais preciso, né? Ele é mais delicado, ele aumenta o custo-benefício. Então aí sim é indicado sim se você tem uma produção de tomate e alface, tá? Passei os turigêncios usei no solo proxinates, mas não vi muito resultado. Aplicar foliar também, irmão, tá? Não deixa de aplicar foliar também, porque o ideal é você contaminar os adultos e contaminar os ovos, tá? Não esquece de novo do básico, cobertura de solo para fazer uma grande camada de cobertura, né? Para evitar que esse ciclo do fungos gnats continue, né? Que ele se perpetue, então a gente interrompa esse ciclo. Terra de atomácia para dificultar, realmente, dificultar o trabalho dele, dificultar o trabalho dos adultos em colocar ovos, né? E o Bacillus thuringiensis, se você, enfim, eu não sei se você comprou algum específico, né? Se você ficou muito tempo com ele guardado também, esse tipo de coisa pode estar fazendo efeito na hora que a gente fala de efetividade do produto. Existe a probabilidade de eu não conseguir erradicar os gnats e ter que estar apenas controlando? Cara, existe sim, tá? Existe a probabilidade. É o que eu digo para você.
Muito provavelmente, se você está usando todos os produtos possíveis, todas as maneiras e não está controlando, cara, muito provavelmente é o seu ambiente. Troca de ar, excesso de calor e excesso de umidade, tá? O Fungus gnats, ele é uma praga brasileira. Muita gente não sabe, mas ele é uma praga brasileira. Então ele está acostumado com o nosso ambiente, entendeu, gente? Ele sabe se desenvolver, ele está acostumado com as dificuldades que o nosso clima tem, né? Então ele já sabe perdurar em cima disso. Então pode ser que aconteça sim, mas eu te digo isso. Se você está usando as soluções, vale a pena prestar atenção no seu ambiente antes. Fechou? Uma composteira caseira, selecionei casca de banana, cenoura de ovos, outros legumes. Como usar certo o chorume? No chairado ou na rega? Tem como saber se ficou bom o chorume? Cara, para saber se ficou bom só com uma análise em laboratório. Não tem outra alternativa, tá? O que eu te recomendo é você diluir bastante o chorume. Eu não recomendo você fazer chairado com chorume. Eu recomendo você fazer somente o chairado com o humus e o chorume em si. Recomendo, se você for usar no seu grow, mas fazer uma diluição de 1 para 100, ou seja, 1 ml para cada 10 litros. Fala um pouco mais do Jadan Sulfur também para os gnats. Qual a diferença do bocacha ativo para o Gorilla Microbes? Essa criatura nova aqui, Jadan Sulfur. Rapaziada, basicamente o Jadan Sulfur ele é uma base de enxofre, tá? E o enxofre ele já é bem conhecido na agricultura por fazer esse combate de pragas. A diferença é que tem alguns produtos de enxofre que são extremamente danosos ali para o meio ambiente, tá? Então o Jadan, né, que desenvolveu a linha de agricultura Jadan, trouxe esse JS, né, esse Jadan Sulfur, para ser uma variedade ali dessa molécula tão conhecida que é o enxofre, para a gente poder também fazer o combate na agricultura orgânica. Só que o seguinte, recado importante, não é tão tranquilinho assim. Esse produto ele vem num conta-gotas, rapaziada, por um bom motivo, que é para a gente usar pouco. A diferença desse combate aqui para outros combates é que ele é um combate mais agressivo, tá? E eu falo isso justamente para vocês tomarem mais cuidado. Ele vem com conta-gotas para você colocar 20 gotas por 1 ml. Você só vai aumentar essa dosagem se você souber o que você está fazendo. Tá? Se você já tiver capacidade de estimular esse teste aí. Porque na regra, tá? Isso daí é enxofre. Isso é enxofre, você não pode colocar muito, principalmente se possível com luzes apagadas, tá? Fazer a aplicação, evitar em dia de calor e por aí vai. E nada disso impede de você fazer os tratamentos normais. Se os turigentes pode fazer uma rega no solo ou só borrifar por cima do solo, prefiro que você borrife por cima do solo, tá? O que a galera confunde é isso. Fazer uma rega com bacilos turigentes, vai chegar uma hora lá embaixo que o bacilos turigentes nem vai fazer diferença mais, tá? Então, acho que é melhor você borrifar por cima do solo, se o problema for Fungus gnats, claro, né? Mas não tem problema você fazer a rega, só que eu acho que é desperdício. Borrifa por cima do solo e a diferença é que em vez de você aplicar muito, você espaça mais as suas aplicações. Como fazer chairado de humus usando aquelas bombinhas submersas ou tem que ser necessariamente aquelas bombas de ar mesmo? Não, bombinha submersa tá bom, irmão. Se você for fazer mais de 5 litros, põe 2 bombinhas submersas. Se sua bombinha for fraca mesmo e você estiver sentindo que é pouco, deixa mais de 24 horas, tenta deixar 48, tá? Não é impossível. Mas também é isso, a bomba de ar ela tem muito mais pressão? Sim. Vai ficar melhor? Não. Vai ser mais rápido? Sim. Você vai injetar mais ar por segundo ali do que uma bomba convencional. Rapaziada, eu vou deixar um último recadinho aqui. Vou fazer aquela passagem básica aqui no nosso site, tá? Queria falar um pouquinho mais de um produto que, apesar de escondido, né? Digo, perante o mundo grower, né? Para quem não sabe, a gente tem o kit, não só o kit solo vivo, mas a gente tem um kit do Gynetics também, tá? Justamente para você montar um solo da receita do Gynetics. E esse kit aqui do Cuts, rapaziada. Essa semana, um cliente que conversou comigo na Expo, falei sobre o solo do Cuts, né, e tudo mais. E aí ele não conhecia. Surpreendentemente apareceu uma outra pessoa lá no stand que falou que conhecia, eles ficaram conversando e tudo mais. Ele se sentiu encorajado a levar o nosso kit para 65 litros, tá? Fiz um desconto para ele e tudo mais. Quando chegou em casa, o cara descobriu muito mais sobre o Claxma Cuts, né? Tanto que aqui na nossa descrição, se você clicar aqui nessa chave, ele abre aqui justamente o site do Cuts que faz essa explicação, tá? Mas, cara, hoje o cara voltou pedindo aí 400 litros de cuts, tá? E isso me lembrou um pouco aí o quanto que ele fica esquecido, né?
nesse mundo grow, porque a gente está acostumado a essa questão de mais, de colocar mais, de ter mais, de florir mais e achar que tem que colocar mais coisa no solo. E às vezes, rapaziada, a simplicidade basta. Então eu estou juntando um pouco aí desse super item que, apesar dele ser simples, não quer dizer que ele tem menos eficiência ou que ele deixa a desejar mais, né? Ele literalmente é simples, ele é literalmente uma base, né, para a gente abastecer ali os requisitos mínimos da planta. E quando o pessoal fala de começar, nunca fez tal, e também não quer começar tipo com pouquinho, quer fazer um negócio já começar pelo menos mais encaminhado, esse kit aqui, rapaziada, ele é uma mão na roda. Além de já vir o kit pronto, né? Basicamente, você só mistura na sua base, né? Com turfa, perlita e humus. Ele tem uma boa carga de basalto, ou seja, não só perdurar ali a liberação de nutrientes, mas também de micronutrientes ali que às vezes a gente acaba esquecendo, né? Torta de nim, gesso agrícola, farinha de algas e calcário de conchas. Torta de nim, nitrogênio e até combate de pragas também. Pó de rocha basalto, não só silicato, como fósforo, micronutrientes, calcário de concha, carbonato de cálcio, então uma ótima fonte de cálcio também, farinha de algas, além do cálcio, essa questão dos aminoácidos, e gesso agrícola, que também é cálcio e enxofre. Então esse é o recadinho que eu queria deixar para a galera que está começando agora também.